E aí, pessoal, como nós já tivemos a oportunidade de ver, né, esse dano suportado pela vítima, seja ele de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, ele tem que ser reparado pelo agente causador em sua integralidade, em sua totalidade. Então, essa indenização a ser fixada pelo juiz, a ser paga pelo agente causador do dano, tem que ser capaz de reparar o dano suportado, né, o prejuízo suportado pela vítima em sua totalidade. Essa é a regra, inclusive, que está lá esculpida no artigo 944 do Código Civil, que vai dispor que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, quanto maior for a extensão do dano suportado pela vítima, maior será a indenização a ser paga pelo agente causador desse dano. Essa é a regra do artigo 944 do Código Civil. Como regra, né, ela tem suas exceções, e essa exceção está prevista no parágrafo único desse artigo 944. Então, de acordo com o parágrafo único, se houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, essa indenização a ser paga à vítima poderá ser reduzida quando houver a necessidade de adequar esse valor da indenização à gravidade de culpa do agente causador do dano. Quando, por exemplo, esse agente pratica a conduta com grau de culpa leve ou levíssima, como nós vimos nas aulas anteriores, ou até mesmo quando há um fato concorrente da vítima, ou seja, quando a vítima concorre para a ocorrência daquele dano por ela mesma suportado, ou quando há um fato concorrente de terceiro, tá certo? Mas nem sempre haverá essa reparação, né, em sua totalidade quando se refere à indenização. Ela poderá sim ser reduzida nessas situações para haver uma adequação do grau, né, da gravidade da culpa do agente causador do dano, tá certo? Com relação ao dano, para que ele seja indenizável naquele determinado caso concreto, 3 requisitos eles devem ser demonstrados, tá certo? Então, haverá requisitos configuradores desse dano que eles devem ser devidamente demonstrados no caso concreto. Eles são cumulativos, certo? Então, os 3 têm que estar presentes naquele caso concreto para que esse dano seja indenizável. E o primeiro requisito é a violação a um interesse juridicamente tutelado. Para que a vítima tenha esse dano, né, que ela alega ter sofrido, devidamente indenizado, a conduta do agente tem que ter atingido aí um interesse tutelado pelo direito, né? Seja esse interesse patrimonial ou extrapatrimonial. Então tem que haver aí uma efetiva violação de um direito patrimonial ou de um direito da personalidade da vítima, que é para que haja, né, o direito aí à indenização. Sem que haja essa efetiva violação, né, a mera conduta do agente, né, na situação concreta não é capaz de gerar responsabilidade civil. Dessa conduta deve ter decorrido uma violação a um interesse juridicamente protegido pelo direito. Seja esse interesse de natureza patrimonial, seja um interesse ou direito de natureza extrapatrimonial. Além desse primeiro requisito, deve haver a certeza do dano quanto à sua existência. Então, a vítima deve demonstrar que aquele dano efetivamente aconteceu, que no momento da ação judicial já é possível observar o dano por ela sofrido, seja um dano patrimonial ou extrapatrimonial. Então, não há que se falar aí, por exemplo, pessoal, em indenização de um dano que ainda vai acontecer, um dano futuro, hipotético ou abstrato. Esse dano tem que ser certo, ele deve ser devidamente demonstrado com relação à sua existência. Guardem esse requisito configurador do dano, porque ele vai se chocar com a ideia de indenização por dano decorrente da perda de uma chance, certo? Então, guardem, porque esse entendimento vai ir de encontro com a perda de uma chance que nós vamos estudar posteriormente. Terceiro requisito, subsistência ou atualidade do dano. Isso significa dizer que no momento em que a ação judicial de reparação do dano ela é proposta, esse dano já deve existir e esse dano não pode ter sido ainda
devidamente reparado. Se o dano já foi reparado, não haverá que se falar aí em indenização, tá certo? Não haverá mais o que reparar. Então, esse dano tem que ser subsistente, ele tem que ser atual. No momento da ação judicial, o dano já deve ser existente e ainda carente de reparação. Não se indeniza dano já integralmente reparado ou que ainda irá acontecer, tá certo? Então, se já tiver havido a reparação, não haverá interesse quanto à indenização. Volto a dizer, né, quanto à certeza do dano, guarda essa informação, porque esse pensamento clássico, né, vai ensejar, no decorrer do nosso estudo, um grande problema, um grande embate com relação à ideia do dano decorrente da perda de uma chance. Ok? A primeira espécie de dano que nós vamos estudar hoje é o dano patrimonial ou material, certo? É quando a conduta do agente, ele vai ocorrer quando a conduta do agente atingir diretamente o patrimônio da vítima. Essa conduta ilícita do agente, ela vai gerar uma lesão a bens e direitos economicamente apreciáveis da vítima, certo? Daquela pessoa que sofreu a lesão. Então, isso é o que significa o dano patrimonial, né? O dano ao patrimônio, o dano a bens, direitos e valores que são economicamente valoráveis, são economicamente apreciáveis, tá certo? Isso é o que se chama hoje, é o que se denomina hoje, pessoal, de dano patrimonial direto. Então, guardem essa classificação do dano patrimonial, porque é aquele dano que decorre diretamente da conduta do agente causador, certo? Dessa conduta decorreu diretamente essa lesão a bens e direitos economicamente apreciáveis da vítima. É o exemplo, né, de um caso em que determinada pessoa está dirigindo o seu veículo acima dos limites permitidos de velocidade e acaba colidindo no veículo de alguém, gerando aí avarias diversas nesse veículo da vítima. O dano aí praticado foi contra o patrimônio da vítima, né? Foi contra o veículo, o automóvel da vítima. Esse veículo é um bem, né? Não há dúvida que ele é um bem, e é um bem economicamente apreciável. É possível atribuir um valor àquele bem da vítima. Então, houve aí um dano de natureza patrimonial, tá certo? Por que eu estou falando aqui dano patrimonial direto? Porque é importante, né, de acordo com a classificação que surgiu na doutrina, diferenciar o dano patrimonial direto do dano patrimonial indireto. O dano patrimonial indireto é aquele dano material que resulta de uma lesão a interesses ou bens extrapatrimoniais. Então, o dano patrimonial indireto é aquele que decorre, né, é um efeito de um dano extrapatrimonial anterior. Da conduta do agente ocorreu lesão a direitos da personalidade da vítima. E em virtude dessa lesão a direito da personalidade da vítima, portanto, em virtude do dano extrapatrimonial, houve aí um dano de natureza patrimonial. Então, por isso que se diz indireto, né? Porque esse dano patrimonial ele surge indiretamente da conduta do agente, né? Da conduta do agente surge o dano extrapatrimonial e, em decorrência desse dano extrapatrimonial, surge o dano de natureza patrimonial, certo? E ele é também perfeitamente indenizável. Não há nenhuma discussão quanto a isso, ok? Então, imagine, por exemplo, um jogador de futebol que é vítima de fake news por determinada página na internet. Então, houve um dano à imagem desse jogador de futebol e esse dano foi tão grave, essa fake news teve tanta publicidade, né? Ela foi tão propagada no meio eletrônico que esse dano à imagem gerou a perda de contratos de publicidade por parte desse jogador de futebol. Ele começou aí a perder vários contratos de publicidade por conta desse dano à imagem. Então, veja o que aconteceu. Houve a fake news, né? E dessa conduta ilícita por parte desse veículo de informação, houve um dano à imagem desse jogador de futebol.
E a imagem, a gente viu que é um direito da personalidade. A gente estudou isso lá em Direito Civil 1, certo? Ele faz parte aí do rol de direitos da personalidade. Então, o que houve aqui foi um dano de natureza extrapatrimonial. Diante desse dano à imagem do jogador de futebol, ele passou a perder vários contratos de publicidade. Então, ele começou a perder aí dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro em decorrente desse dano à imagem por ele suportado. Então, indiretamente, começou a haver também um dano patrimonial, que foi justamente a perda desses contratos de publicidade. Tá certo? Então, esse dano patrimonial indireto, ele também é indenizável se ele ocorrer no caso concreto. Avançando o estudo, o dano patrimonial ou moral, ele comporta algumas espécies, tá, gente? E essas espécies, elas estão previstas no artigo 402 do Código Civil. Então, o artigo 402 vai nos dizer o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, de acordo com o artigo 402 do Código Civil, a gente vai entender o seguinte, que esse dano material ele terá duas facetas. Ele pode ter duas espécies. Aquilo que a vítima efetivamente perdeu, né, aquele dano efetivo, que nós vamos denominar a partir de agora de dano emergente, aquilo que efetivamente ele perdeu em decorrência da conduta ilícita do agente, como também o que ele deixou de lucrar. Aquela conduta não apenas gerou um dano efetivo, né, naquela situação, mas ele fez com que a vítima deixasse de lucrar em determinada situação, que é o que chamaremos a partir de agora de lucro cessante. Então, o dano material ou patrimonial, ele tem como espécie o dano emergente e o lucro cessante. E a indenização desse dano material deve abarcar as duas espécies, certo? Se houve dano emergente e lucro cessante em decorrência de um mesmo fato, ambos devem ser indenizados a título de dano patrimonial. Ok? Então, vamos ver aqui com relação ao dano emergente, também denominado de dano positivo. Então, como eu falei para vocês, o dano emergente é aquilo que a vítima efetivamente perdeu. É a efetiva diminuição do patrimônio da pessoa lesada em decorrência da conduta ilícita do agente causador do dano. E como é que a gente calcula, né, esse dano emergente? Como é que a gente chega a um valor desse dano emergente? Pela teoria da diferença, por um simples cálculo aí de subtração. Então, o dano emergente, como vocês veem aqui no slide, ele é calculado através de uma subtração. No patrimônio anterior à conduta do agente, a gente pega o patrimônio da vítima anterior à conduta do agente e subtrai o patrimônio da vítima após essa conduta. O resultado positivo dessa subtração é o chamado dano emergente. Então vejam aqui no exemplo para ficar mais fácil. Ana é proprietária de um veículo no valor de 100 mil reais. Certo? Então o carro aqui de Ana vale 100 mil reais. E Marcelo colide com esse veículo de Ana. Marcelo, dirigindo aí regularmente, acaba colidindo com esse veículo de Ana. Após a colisão, após a conduta ilícita de Marcelo, o veículo de Ana, com as avarias, passou a valer 55 mil reais. Então, antes da conduta valia 100 mil e após a conduta ilícita passou a valer 55 mil reais. Então, o dano emergente, aquilo que Ana efetivamente perdeu em decorrência da conduta ilícita do agente, a gente vai calcular pelo valor do veículo anterior à conduta, 100 mil reais, subtraído de 55 mil reais, que é o valor do patrimônio de Ana após a conduta do agente. De modo que a gente chega a um dano emergente no valor de 45 mil reais. Então, o dano emergente aqui, o que ela efetivamente perdeu diante da conduta de Marcelo foi 45 mil reais. Então, ela terá direito a uma indenização de 45 mil reais a título de dano
patrimonial, na categoria dano emergente ou positivo. Ok? Como eu falei para vocês, além do dano emergente, temos também o lucro cessante. O lucro cessante, também denominado de dano negativo, não é aquilo que a vítima efetivamente perdeu, mas é aquilo que ela deixou de lucrar de acordo, né, com o dispositivo legal. É aquilo que ela deixou de ganhar em virtude da conduta do agente. Se o agente não tivesse agido daquela forma, ela ganharia aquele valor, né? Ela lucraria aquela importância. E ela deixou de ganhar aquela importância em virtude da conduta ilícita do agente. Então ela tinha um lucro esperado, né? E esse lucro foi frustrado pela conduta do agente, né? Houve uma relação direta e imediata entre a perda do lucro e a conduta do agente. Como eu falei para vocês, se o agente não tivesse agido daquela forma, ela teria ganhado aquela importância, aquele valor, aquele bem. Tá certo? Cuidado aqui com o lucro cessante, porque a gente tem que se utilizar da razoabilidade, certo? Deve-se evitar o chamado lucro imaginário, remoto ou meramente hipotético, certo? Então, esse lucro esperado deve ser devidamente comprovado, demonstrado na ação judicial. Se não houvesse a demonstração de que esse lucro era esperado já, né, que não era um lucro imaginário, ela não terá direito à indenização a título de dano material por lucro cessante. Tá bom? Então, o lucro cessante era aquilo que se poderia esperar. Era aquele lucro esperado, caso atendido o curso normal das coisas. Então, se a gente tirasse a conduta do agente do curso normal das coisas, a vítima teria recebido aquele lucro, tá? Cuidado com essa razoabilidade na análise do lucro e lembre-se sempre que tanto o dano emergente quanto o lucro cessante tem que ser devidamente demonstrado. A vítima tem que comprovar aquilo que ela efetivamente perdeu e aquilo que ela deixou de ganhar. Aquele lucro esperado tem que ser demonstrado e comprovado no âmbito da ação judicial.